Graças a Deus. Amados, pela graça de Deus, temos mais essa oportunidade de estarmos meditando na sua palavra. Eu sou o pastor Sinésio Cagliari, nós da Igreja do Deus Vivo, e é um prazer compartilhar a palavra de Deus para a edificação da nossa fé. Nós queremos ler a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, versos 27, 28 e 29. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz o seguinte: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então, Paulo intercede pela união, né? União na fé, união de princípios. E no verso 28, ele continua dizendo: em quem nada estáis intimidados, e que nada estáis com medo, intimidado pelo adversário, pois o que é para eles prova evidente da perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Agora vem o versículo 29, o qual é o assunto da nossa meditação. Porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tende o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouvis que é o meu combate. Isso é importante destacar. Vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Há uma diferença em crer em Jesus só para ser abençoado, só para obter vitórias seculares, do que crer em Cristo para sofrer com Cristo. O sofrer por Cristo. Embora não pareça, esse versículo encerra o começo da fé, o desenvolvimento da fé e o fim da fé, quando o cristão atinge maturidade. Começo da fé, ele crê em Jesus para ser abençoado, ele é criança na fé, é o começo da fé. Se ele perseverar na fé, desenvolver a fé, vai crescer, vai se tornar adulto, vai atingir a maturidade e vai ser capaz de sofrer pela fé no Senhor Jesus Cristo. Se nós analisarmos aqui atualmente o panorama do mundo religioso, do meio evangélico, nós vamos ver que há muitos cristãos que crê em Jesus, crê. A primeira fase do Evangelho, né? Crê, para ser abençoado. Mas se aprofundarmos, vamos procurar quem crê, e não somente crê, mas está disposto a padecer pelo Evangelho. Olha, se nós analisarmos o comportamento cristão, a meu ver, né? Uma visão simples, né? Em relação aos cristãos da Igreja Apostólica, do tempo da Igreja Apostólica, os cristãos, vamos dar o exemplo que foram para Roma, de onde Paulo está escrevendo essa carta, né, de Roma para os Filipenses, e ele mesmo está lá preso. Se nós analisarmos a prova da nossa fé atualmente, em relação aos cristãos que foram do tempo apostólico, os falam da igreja primitiva, eu acho melhor falar a igreja apostólica, que realmente estava na fase dos apóstolos, né?
Inclusive Paulo estava vivo até então, Pedro. Então, no tempo dos apóstolos, tinha esse exemplo vivo diante deles. Nós não estamos sofrendo nada. Quer dizer, eles congregavam, perseguidos pela Roma, por Roma, nas catatumbas, nas cavernas, foragidos. Outros se esconderam, fundaram mosteiros, né? Viveram isolados, os verdadeiros cristãos, da confusão que estava em Roma, né? Após o 3º século, quando houve a anistia do cristianismo, os cristãos ficaram perdidos, né? No meio da idolatria, né? Da fusão, né? Da fé cristã com a idolatria da cidade de Roma. E quantos cristãos foram martirizados? Além de crer, foram dados a eles a capacidade de sofrer pelo Evangelho. Olha, eu sou uma pessoa que eu vim para o Evangelho, quando Deus me chamou, eu fiz de tudo para escapar do sofrimento. Ai, meu Deus do céu, que eu quebrei a cabeça, discerni, para não sofrer. Eu queria crer em Deus, mas só vitória, só bênção. Não para sofrer, para ser martirizado. E olha, foi um trabalho que eu dei para o Espírito Santo para admitir que a muitos cristãos foi dado por Deus a capacidade de não somente crer, mas também de sofrer pelo Evangelho. Eu vou repetir o versículo 29. Paulo escrevendo aos Filipenses: porque vos foi concedida a graça, a bênção de Deus, de padecer por Cristo e não somente crer em Cristo. Até para padecer em Cristo tem que ser um dom de Deus, senão a pessoa não vai sofrer. Ninguém quer sofrer. Ninguém. Nós cremos em Deus, como diz o para ser abençoado, como diz, para quem em Deus, até o diabo crê em Deus, né? Só que ele não quer se sujeitar a Deus. Muitos creem em Deus, hoje em dia. Quantos cristãos desengrejados, irmão? Porque a fé deles era só para crer. Crer em Deus para ser abençoado. Vitória, bênção, né? Prosperidade. Mas, e quando vem a perseguição? Muitos se afastam, desanimam, param. Pela graça de Deus, alguns perseveram, né? Perseveram, não obstante as dificuldades. Então era bom meditarmos um pouco, né, na palavra de Deus, sobre não somente crer, mas também, se for necessário, padecer, né? Padecer. Vocês vejam, irmão, que logo no começo do livro da palavra de Deus, logo em Gênesis, no capítulo, lá em Gênesis, né? Gênesis, com a graça de Deus, começam Abraão foi chamado por Deus, né? Após a criação do mundo, a queda de Adão e Eva, e a aliança que Deus faz com Noé, depois de destruir o mundo, e escolhe uma família, né? Para começar tudo de novo, escolhe Abraão, para começar uma mensagem de redenção humana, e com Abraão já começa o sofrimento. Primeiro, Deus promete o filho Abraão e demora, né? Quando já está na velhice aí, cadê do herdeiro dele? Não é verdade? Está tudo escrito lá no livro de Gênesis. Depois que Isaac nasce, quando ele está com um rapaz bonito, o que Deus fala para Abraão? Vai, me sacrifica o teu filho. Meu Deus do céu. Aquele filho tão esperado por Abraão, agora Deus manda sacrificar o filho dele. E ele chega ao ponto de colocar o rapaz no altar, estava pronto de sacrificar o filho dele. Na última hora só, Deus esperou a convicção de Abraão, né? Sacrificar o filho, sacrifício. Hoje Abraão é o pai da fé. Mas eu sou cristão, você é cristão, medita, raciocina o sacrifício de Abraão, sacrificar o próprio filho.
Nós, os cristãos, não queremos fazer sacrifício nenhum. Nenhum. Queremos crer em Deus só para ser abençoado, para cantar, para louvar, para se alegrar. Na hora que Deus pede alguma coisa, exige do cristão alguma coisa, ele desanima. A maioria, que Deus ajude todos a perseverar. Muitos param no meio do caminho. Então a nossa meditação realmente não é popular, viu? Não é para ganhar novos cristãos. É para ajudar os cristãos, fortalecer, esclarecer, mostrar a vontade de Deus. Então a Bíblia narra vários acontecimentos, né, de sofrimento. Olha a história, fala quando Deus chamou Davi. Deus levantou Samuel profeta e Samuel foi ungir Davi. Não vou ler todas as passagens, porque toma tempo, né? Após a unção de Davi, Saul não se levanta contra Davi, martiriza a vida de Davi. Não obstante as guerras que ele vence, as vitórias, Saul persegue Davi para matá-lo todos os dias da sua vida, até que Saul morreu. Deus livrou Davi dessa perseguição tremenda, porque ele não quis levantar a mão contra o ungido de Deus, entregou na mão de Deus. E Deus guardou Davi, mas ele viveu foragido, fora do lar, né? Perseguido. Algumas pessoas pensam que aceitar Jesus e seguir Jesus é só paz e alegria, paz e amor, paz e alegria. Não é só isso não. Tem que admitir que tem uma moeda, tem dois lados. É muito bom ter a unção do Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá cada alegria. São verdadeiros êxtase. Vai no céu e volta. Mas aqui no mundo, próprio Jesus falou, enquanto estiver no mundo, tem tribulação. Tem que conviver. Está no mundo. Tem que admitir. Tem que compreender. Como o tempo, tem dias bonitos, ensolarados. E tem dia que é tenebroso, tempestade, furacão, o tempo tem suas variações. São próprios da natureza. Prosseguindo, podemos falar do profeta Jeremias? Deus levantou o profeta Jeremias para profetizar sobre Jerusalém, que ia ser invadido por Nabucodonosor, o rei, né, dos caldeus, e quanto perseguiram Jeremias, lançaram o homem num poço, quase mataram o profeta, e falava a palavra de Deus. Então, os profetas, quanto que os profetas sofreram. Você vira a história do profeta Elias? Elias profetizou que não ia chover, né? Deus ia segurar, não ia ter chuva sobre Israel. E Elias se afastou, né, da região, viveu em lugar isolado, alimentado por uma ave, né, e um riozinho que passava ali, né, perto, que ele bebia aquela água, aquele riozinho, aquele córrego, um pouquinho de água. E quando chegou o tempo de Deus devolver a chuva a Israel, 3 anos e meio, faça a ideia da indignação de Elias. Faça a ideia o quanto ele sofreu isolado, naquele lugar isolado. Quanto ele padeceu. Servo de Deus, profeta. Olha o quanto o homem sofreu. Ele ficou tão indignado, que quando Deus respondeu com fogo, né, no desafio lá do sacrifício, né, que ele fez, e chamou todo Israel que adorava outro Deus, né, adorava Baal, e ele fez o desafio, e Deus respondeu com fogo, né? O que ele foi? Mandou matar os 450 sacerdotes de Baal, passou o fio da espada, cortou a cabeça de todo mundo. Olha a indignação deste homem, o furor deste homem, a ira deste homem com a idolatria de Elias. Você sabe o que é matar? Cortar a cabeça de 450 pessoas? Meu Deus do céu, ele me ataca, tá um foguete, indigno. Por quê?
porque sofreu muito, viveu 3 anos e meio isolado lá, comendo uma carne com uma ave levava e bebendo um gole d'água, por causa da seca de Israel, desespero, que Deus não mandou uma chuva para aquela cidade. Então, servir a Deus, entrar no céu, não é só paz e amor, não. Igreja, amadurece. Amadurece, igreja, cresce. Cresce na fé. A criança não pode ser responsabilizada pelos seus atos, é criança na fé. Assim é o cristão, criança na fé. Agora, o adulto, Deus pode requerer nele sacrifício pela sua fé. E Deus tem direito, porque estamos num mundo mau, perverso. Olha, se fôssemos estar falando sobre o sacrifício, né? Como estou lendo aqui, Filipenses, capítulo 1, verso 29, né? Filipenses, capítulo 1, verso 29, versículo principal. Porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo, e não somente de credes nele. Isso, padecer por Cristo, é quando a pessoa cresce na fé. Quando é criança, ela precisa ser alimentada, ela precisa de leite, né? Na palavra de Deus. Você que está acompanhando a nossa mensagem, será que você está idôneo para essa mensagem? Eu reconheço, não é mensagem popular, vem aqui na igreja, vou tomar sua briga, vou orar por você, você vai ser abençoado. Eu reconheço, tem a menor dúvida. Precisa pregar toda a mensagem, isso também faz parte. Agora Deus nos chamou e nos inspirou a estar falando do crescimento na fé, do amadurecimento na fé. Deus precisa que os cristãos cresçam. Está havendo falta de pessoas com maturidade na fé. Está havendo falta de líderes, de obreiros. A igreja precisa orar a Deus, para Deus levantar. Levantar quer dizer, tornar os obreiros com idôneos na fé, dispostos na fé. Ai, meu Deus do céu. Vai falar hoje para solicitar um obreiro, para pregar o evangelho. Ai, tempos diferentes, tempos difíceis. Então nós temos que olhar um pouco atrás, a origem do evangelho com Jesus, os apóstolos, a vida que eles tiveram. Está certo, estamos em tempos modernos, mas o caráter de Deus é o mesmo. O mundo é mesmo. A humanidade progride na tecnologia. Agora a alma é a mesma, né? O conhecimento da alma não passa de geração em geração. A tecnologia passa, o conhecimento passa. Mas cada geração tem que adquirir sua fé, seu conhecimento, a sua experiência. Tem que conviver com Deus, ter experiência com Deus, desenvolver sua fé. E isso é pessoal. A fé não passa de uma pessoa para outra, é pessoal. A fé é um dom de Deus, né? Deus que dá, é Deus que revela a cada pessoa, né? É uma conquista pessoal. Não é uma tecnologia que você ensina a outro ensina a outro e se propaga. Não, a fé, você prega a letra. Agora o Espírito é Deus que dá. Não tem outra maneira. Vamos ler um pouquinho de Hebreus? Vocês vejam Paulo, quando ele descreve no capítulo 11 de Hebreus, a galeria dos heróis, né? Ele fala da galeria dos heróis. No capítulo 11, no versículo 4, capítulo 11, versículo 4, ele fala, com a graça de Deus, de Abel, que começou o sacrifício aí. Abel ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício e Caim não. Aí começou aí, olha. Deus se agradou da oferta de Abel, por quê? Tinha sacrifício. Caim só quis tomar o lado bom. Ofereceu lá
uma oferta sem muito significado, que Deus não se agradou. Dele e da oferta dele. Já de Abel, Deus se agradou. De Abel e da oferta de Abel. Então, parece o que nós queremos dizer, para não aprofundar muito, falando aqui do livro de Hebreus, toda a galeria dos patriarcas na fé, né, com a graça de Deus, se nós chegarmos lá no versículo 23, descreve que Moisés, irmão, vou ler Moisés, 23, pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. E aí, pela fé, Moisés, quando já homem feito, homem adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó e prefere ser maltratado junto com o povo de Deus e usufruir prazer e transitório do pecado. Prefere ficar escravo lá, como o povo de Hebreu. Deus havia feito a aliança com Abraão e havia profetizado para Abraão que a geração, seus descendentes, iam ser maltratados durante 450 anos, escravizados no Egito. Depois Deus ia dar liberdade, sofrimento. Deus deixou primeiro esse povo sofrer no Egito, escravidão, para depois dar a eles uma terra prometida, né? E eles, bom, não vou aprofundar demais no assunto, mas antes passaram pelo sofrimento para valorizar o que Deus estava dando depois para eles, né? Uma terra que manda leite e mel, conforme diz aqui a palavra de Deus. Então, está aí o livro de Hebreus, a galeria de quantos profetas os patriarcas sofreram. Vamos ler alguns versículos mais? Vamos ler, né? Olha, capítulo ainda 11 de Hebreus, né? Capítulo 11 de Hebreus, verso 33. Os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessa, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, graças a Deus, né? E assim sucessivamente, até o versículo 36. Por outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas e pelos antros da terra. Com a graça de Deus. Então, a uns é dado só crer, a outros é dado, além de crer, a sofrer também pela causa. Deus tem um plano para cada pessoa, para cada cristão, não é verdade? Então, se nós vamos voltarmos aqui ao Evangelho de João, né, Evangelho de João, vamos vir agora para o Novo Testamento, com Jesus, vamos falar dos apóstolos, né, o quanto eles sofreram, mas vejam aqui em João, no capítulo 11, né, João, capítulo 11, verso 16, quando Jesus aguardava para visitar lá, mandaram chamá-lo por causa de, né, com a graça de Lázaro, né, que estava morto, então ele estava ainda dando um tempo. Então no versículo 16 de 11, lemos o seguinte: então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, aos outros discípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Olha, vamos ler os versículos anteriores para entender. Disseram, pois, os discípulos, versículo 12, Senhor, se Lázaro dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas ele supunha que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu,
e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos: vamos também para morrermos com ele, porque voltar para Jerusalém queriam a morte de Jesus. E os apóstolos que conviviam com Jesus, já segundo Tomé, estavam dispostos a morrer com Cristo, a sofrer com Jesus. Olha, eu gostaria ainda de ler a carta do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, né? ao Timóteo. Bom, vamos mais um pouquinho, vamos prosseguir um pouquinho mais. É a segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 6, 7 e 8. 2 Timóteo, capítulo 4, versos 6, 7 e 8. Diz a seguinte, olha: quanto a mim estou sendo perecido por libação, e o tempo da minha partida está próximo. Aliás, vamos ler antes, peraí, eu antecipei. É Timóteo, capítulo 2, verso 3. Antes, Timóteo, capítulo 2, verso 3. Ele diz a Timóteo: participa do meu sofrimento, como bom soldado de Cristo Jesus. Já pensou? O apóstolo Paulo convidando, ele está lá em Roma, está preso, né, com esses dias contados. Logo depois ele já tem a sentença dele para sua morte. Ele está dizendo a Timóteo, né? Participa do meu sofrimento. Vai falar isso para um cristão hoje. Irmão, entra pela porta estreita, toma sua cruz. Hoje o cristão quer paz e amor, vitória. A mídia massifica esse evangelismo. Desculpa, viu? Massifica. Tem que se pregar o evangelho. Mas o que eu quero dizer é que além de pregar esse evangelho para a bênção, precisa pregar também o evangelho da salvação, né? Precisa ter alguém que pregue a palavra genuína da salvação, para aqueles que querem, pelo menos. Senão, nós vamos impedir que os que podem se salvar não se salvem. Só fica na primeira fase da fé, nas bênçãos, paz e alegria. Essa fase é necessária. Mas precisa ter as duas. Precisa ter o nascimento, o desenvolvimento e o amadurecimento. Tem que chegar à maturidade. Precisa ter, né, o equilíbrio com a graça de Deus. Então, além de se pregar a salvação, a bênção, claro, é necessário pregar o evangelho para todos e curar os enfermos. Isso é bíblico, é mandamento, está tudo certo. Mas aqueles que creem e querem seguir, precisam receber também alimento sólido, para crescer, para desenvolverem a fé. E Paulo, pedindo a Timóteo sofrer com ele. Repito o versículo 3, participa dos meus sofrimentos, sopra comigo, como um bom soldado, sopra pelo evangelho. A vós foi dado, não somente crer, mas a sofrer também por Cristo. Aí, na carta a Timóteo, no capítulo, como estamos aqui, a segunda, capítulo 4, verso 6, Paulo diz, vamos ler o 6, o 7 e 8. Quanto a mim, estou já sendo oferecido por libação, sacrifício, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Olha aqui como Paulo guardou a fé. Quantas chicotadas recebeu? 5 vezes 39 chicotadas. Quantas chicotadas são? 195 chicotadas. E ele guardou a fé. E nós? E eu? E você? Está guardando a fé, não obstante algum aborrecimento, algum contratempo? Nós já falamos nessa mensagem. Se nós olharmos, falando de uma forma geral, né? O ambiente, a prova do cristianismo aqui no Brasil, veja bem, sei lá fora é outro caso, né? Aqui, o nosso ambiente, em relação à igreja apostólica, em relação ao que o apóstolo Paulo, nós estamos tirando o evangelho drogado. Passa amor para todo lado.
vitória, prosperidade, cura, saúde. E cadê o sofrimento pelo Evangelho? Quem está sofrendo pelo Evangelho? Cadê a mídia para pregar o Evangelho genuíno? Disse o apóstolo Paulo, importa entrar no reino de Deus por meio de muitas tribulações. É preciso pregar o Evangelho de evangelização, mas é preciso também pregar o da salvação da alma, que além de crer, não tem outra maneira da pessoa se salvar, a não ser pela fé atravessar o sofrimento que tiver que atravessar. Cada um tem a sua prova, né? A sua cruz, cada um tem a sua, e precisa ser encarada. Então Paulo, sabendo que estava com a sentença, ele não fugiu, nem quis fugir, ele aceitou. E, como nós sabemos, segundo a história, cortaram o seu pescoço, né? Separaram a cabeça do corpo dele. Ele aceitou o sacrifício final, a sua morte. E ele se sacrificou pela igreja, pelo Evangelho. É verdade? Como ele escreveu, que foi dado a nós, não só crer, mas a sofrer, na carta aos Filipenses, ele viveu isso. Então, as cartas do apóstolo Paulo, eu não vou ler o texto, eram recebidas como palavra de Deus. Não como uma história que ele estava escrevendo, mas o que Paulo escreveu em suas cartas, está aqui na Bíblia. É palavra de Deus, é confirmada, é selada. Por isso eu, quando falo do Evangelho, prefiro falar a palavra escrita da Bíblia, porque ela é uma palavra autorizada. Os apóstolos viveram essa palavra, né? Sofreram. É uma palavra com conteúdo, não é uma história, não é uma coisa inventada. É escrita pela experiência das pessoas que viveram essa experiência por amor ao Evangelho. Pois bem, irmão, eu gostaria de ler mais um versículo, que agora está em Efésios, no capítulo 2, verso 8. Né? Aliás, Efésios, capítulo 2, verso 8. Mas antes eu quero ler Gênesis para explicar o que eu quero falar agora, para concluir esta meditação. Eu quero ler Gênesis capítulo 6. E eu vou ler o versículo do 1 ao 3. Gênesis capítulo 6, verso 1 ao 3. Gênesis, já estamos aqui com a Bíblia aberta, em Gênesis capítulo 6, verso 1 ao 3. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Entende? Quando Deus criou Adão e Eva, Deus soprou em Adão um fôlego de vida, o espírito de vida. Aqui, Deus está dizendo, o espírito que vive no homem, na mulher, no ser humano, é de Deus. Deus deu o espírito dele. Eu estou falando, o espírito está em mim, é espírito de Deus. Em você, é espírito de Deus. Então, por que Deus ama tanto o homem? Nós já tivemos uma mensagem dizendo que a carne é inimiga de Deus. Mas, para a carne estar vivendo aqui, há um espírito. Esse espírito é de Deus. Então Deus quer resgatar o espírito dele. Então o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 2, verso 8, diz o seguinte, olha. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, pela graça nós somos salvos, por meio da fé. É um dom que Deus dá. A fé é um dom de Deus, vem das nossas obras. Deus te dá fé. Nossas obras é trapo diante de Deus. Então Deus te dá fé que na pessoa de Jesus você está justificado. Eu acrescentaria o seguinte, olha. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não veio de vós, é um dom de Deus que vos capacita a sofrer na carne para a salvação da vossa alma. Não?
Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus que vos capacita a sofrer na carne para salvar a vossa alma, o vosso espírito com a salvação eterna. Então, Deus pode dar a muitos a fé que crê em Jesus, crê em Deus e é abençoado. Alguns, além de crer para ser abençoado, Deus dá fé para sofrer. E quem aceita através do sofrimento carnal vai salvar a sua alma. Vai ser aprovado. Quando Jesus voltar a buscar a igreja, aquele que for aprovado vai ressuscitar como Jesus ressuscitou. Então, sofrer por sofrer não vale a pena. Mas sofrer com um propósito, é verdade? Qualquer pessoa entende. Quando você quer alcançar um propósito maior, você paga um preço. É verdade? Claro, isso na vida secular. Na vida espiritual é a mesma coisa. Quer encontrar a salvação, a salvação eterna, glória a Deus, da sua alma, do seu espírito, que veio de Deus, e Deus quer resgatá-lo, né? Santificado. Porque entende, Deus deu a Adão o espírito de vida, não o Espírito Santo, que eu não vou entrar nesse campo agora. Espírito de vida, para viver. Agora, Jesus trouxe a nós o Espírito Santo. Se você recebe o Espírito Santo e viver, quem recebe, vai voltar a Deus santificado. Vai voltar a Deus com o Espírito Santo. Recebemos o Espírito de vida e através de Jesus, o Espírito vai voltar a Deus santificado. Vai voltar para Deus, como diz Eclesiastes, quando alguém morre, né? E o pó volta à terra como era, e o Espírito volta a Deus que o deu. Glória a Deus. Quem aceitar Jesus, além de crer, se aceitar, pegar sua cruz e carregar, e guardar sua fé até o fim, vai voltar santificado. Quem não aceitar, vai voltar para Deus. O Espírito que Deus deu vai voltar para Deus. Só que não vai voltar santificado. Lamentavelmente. São pontos teológicos muito profundos. Que em poucas palavras tento resumir para passar a compartilhar com você que está nos assistindo, quer ouvir a palavra. São um ou outro, né? Que vai querer ouvir essa palavra. Vocês sabem, se eu terminar, quando Deus salvou o mundo pela arca, foram 8 almas que foram salvas. Da cidade inteira de Sodoma e Gomorra, quem se salvou foi Ló e a sua esposa e as filhas. Né? Nem os maridos se salvaram, 4 pessoas. A salvação é para poucos realmente, viu? Eu reconheço. A igreja, né? Muitos estão crendo, muitos nascem, muitos chamados. É escolhido, que vai reinar com Cristo, vai viver na eternidade, que é o mais importante, não é a vida secular, é a vida eterna, isso é o mais importante, é para aqueles que aceitam, para aqueles que creem. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa te abençoar, que Deus possa nos aceitar, nos fortalecer e nos dar graça de crer em Jesus e se sofrer, se for necessário, pela vida eterna. Deus abençoe, até a nossa próxima oportunidade.